cultura e assistência espírita, sempre voltada a nos prestar as melhores reflexões. O tema que temos hoje é do Livro dos Espíritos, na parte terceira, capítulo 2 do Livro dos Espíritos, das questões 658 a 661. De que tratam essas questões? Tratam da prece, da oração. E já me chama a atenção a abertura, quando foi lido na mensagem, uma epístola de Tiago, em que ele diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Severino Celestino, um grande espírita, que tem levado a missão muito honrosa de estudar com aprofundamento e base toda a Bíblia, mas notadamente o Evangelho, ou seja, o Novo Testamento, ele tem presenteado a todos aqueles que estão atentos ao que ele coloca muitas reflexões que só têm ampliado tudo que a gente aprende. Uma das reflexões mais imediatas, que nem chega a ser isso, mas quase que uma informação, é que Tiago era irmão carnal de Jesus. E é interessante que Tiago, como irmão dele, já tenha uma percepção tão grande de que todos os dons e de que tudo do que é bom e que é perfeito vem do alto, porque isto faz consonância com tudo que nós temos aprendido em todas as boas e grandes filosofias. Muitas vezes, há muitos, não necessariamente por orgulho, apesar de que em outros o orgulho é muito evidente, há muitos é rejeitada a ideia de que Deus estaria por trás de tudo. Deus está por trás de tudo da mesma maneira como meu pai e a minha mãe estão por trás de mim. Tanto no sentido biológico, fisiológico, carnal, como nós sabemos hoje, muito bem evidenciado pela psicologia, que muito do nosso psiquismo, muito das nossas ações e reações, tem de assimilação do que nós aprendemos e apreendemos enquanto estávamos sendo tanto geridos no útero materno, como também por aqueles que foram os verdadeiros progenitores no prolongar da vida. Tanto a psiquiatria, a psicologia, como a psicanálise são pródigas em mostrar que há uma dependência muito grande do que somos hoje com o que fomos ontem. Normalmente, quando pensamos no ontem, pensamos numa outra vida, mas não necessariamente é isto. Nós dependemos exatamente do que aconteceu ontem, dia 3 de maio, como dependemos do que aconteceu ontem, no início, quando éramos mais jovens, como também depende do que fomos ontem numa outra vida. Então, ontem é um período muito largo. Nós dependemos do ontem porque se não tivéssemos nos alimentado em absolutamente nada de ontem para hoje, não tivéssemos tomado nenhuma providência, muito provavelmente nenhum de nós estaríamos aqui, certamente, ou numa cama ou hospitalizados. Então, dependemos fisicamente. Dependemos mentalmente porque, de alguma forma, nós somos estimulados para estarmos aqui hoje à noite. Uns por obrigação, uns por dever, outros por satisfação, outros não sabem nem porquê, mas aqui estamos. Então, nós temos vínculos que são imperceptíveis. Muitas vezes nós dizemos que estamos seguindo a tendência da moda e raramente paramos para perguntar quem foi que fez a moda, quem é que gera a tendência. E nós ficaremos espantados no dia que descobrirmos que quem está gerando a tendência da moda, muitas vezes, é alguém que tem todo tipo de interesse, menos o da moda propriamente dita. E nós ficamos à mercê de tudo isso. E aí, quando alguém, lendo, por exemplo, a questão 658, agrada a Deus a prece, já deve pensar consigo mesmo, mas pouco importa se agrada a Deus ou se não agrada a Deus. Deus me deu vida, me deu livre-arbítrio, me deu liberdade, então eu posso fazer o que eu quero. E ainda que isso não seja por orgulho nem por raiva, muitas vezes nós não pensamos isso, mas fazemos exatamente assim. E fazemos quando? Quando não damos o menor valor à oração. A resposta dos espíritos é um pouco mais longa,
Mas a primeira frase diz muito bem o que os Espíritos queriam nos dizer a respeito desta pergunta. A prece é sempre agradável a Deus, quando ditada pelo coração, pois para ele a intenção é tudo. E eu quero voltar a Severino Celestino. Quando Severino Celestino começa a analisar a Bíblia, Deus mandou, Deus quis, Deus fez, Deus perseguiu, Deus ficou com raiva, Deus. Obviamente, este não é Deus. Porque Deus ele não pode ter raiva. Deus não pode simplesmente mandar. Deus não pode castigar, nem tampouco premiar quem quer que seja. Então parece que existe pelo menos dois deuses, sendo o Deus verdadeiro e o Deus que nós criamos para ver se a gente consegue estabelecer uma relação com ele. Porque o grandioso Deus, ele não está necessariamente preocupado se eu me lembro dele ou não. Mas aqui Allan Kardec colocou muito claramente, agrada a Deus a prece, e quando os Espíritos dizem que é sempre agradável a Deus, então bem se vê que aqui tem uma figura, Deus. E poderíamos fazer o que o próprio Allan Kardec nos sugeriu, que é uma prática hoje muito pouco comum no meio espírita, filosofar. Como é que nós poderíamos estabelecer uma filosofia a partir daqui? A que Deus Allan Kardec está se referindo? E a que Deus os Espíritos estão respondendo? Que Deus é esse? É o Deus que se incomoda? Então esse é o Deus pequeno que a gente precisou criar para nós nos relacionarmos. E o Deus maior, como é que ele entra nesse contexto? Ele entra no momento em que ele estabelece todo um princípio chamado natural ou natureza, não a natureza como a gente imagina hoje, mas a grande natureza, em que ela está estabelecida perfeitamente dentro de princípios. E existe um princípio psicológico, espiritual, moral e emocional que guarda a relação com o padrão de frequência que nós emitimos. Por isso é que quando a gente começa a estudar mais profundamente a prece, nós encontramos algumas citações do tipo, quem está concentrado objetivamente em fazer alguma coisa boa está em oração. Mas eu estou, por exemplo, preocupado em fazer um serviço num computador, que alguém vai precisar desse computador mais tarde para poder fazer o seu trabalho. Quando eu estou compenetrado de fazer o meu trabalho que vai resolver o problema do outro, eu estou fazendo bem ao outro. E se eu estou fazendo isso bem intencionado, é isto uma prece ou não? A gente descobre que é uma prece. Mas eu não estou pensando em Deus nessa hora, eu estou pensando na pessoa. E estou pensando na profissão que eu exerço de tenho que consertar um computador. Será que ainda assim eu estou pensando em Deus? Mas Jesus já estabeleceu, para amar a Deus sobre todas as coisas é preciso que amemos o próximo. E amar o próximo como? Como eu me amo a mim mesmo. Então, na hora que eu me amo, que eu estou prezando pela minha profissão e estou fazendo isso para ajudar o próximo, para que o outro esteja bem, e para que ele esteja bem, ele estará de bem com a vida, e estando de bem com a vida, estará de bem com o todo, eu estou em oração, ainda que eu não pense em Deus. Isso é filosofia simples, tudo bem. Mas isto também é filosofia profunda. Porque muitas vezes a gente se condena porque não faz uma oração formal. E muitas vezes fazemos as orações formais e não fazemos a verdadeira oração. Porque de que me adianta ficar Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e me ocupando com o mundo. Seria muito melhor eu me relacionar com Deus de uma maneira intensa, através do meu próximo, por exemplo. Mas a gente aprende isso, conceitua isso, estabelece isto, mas não fazemos assim. A gente ainda acredita que todas as vezes que precisamos rezar, temos que ter uma fórmula. E por que uma fórmula? Porque a gente escapa. E como a gente escapa de qualquer maneira, então é melhor a gente ter uma fórmula, pelo menos a gente diz, a fórmula eu segui, a fórmula eu cumpri. E aí os Espíritos, quando respondem sobre este Deus, diz que este Deus fica feliz, portanto não pode ser o Deus, mas sim o Deus que nós criamos para nos relacionarmos. Que é um Deus que está estabelecido, fique bem claro isso,
num nível muito superior. É o Deus que está estabelecido em todo aquele com o qual me relaciono de uma maneira feliz. Então este Deus, ele está aqui, mas ele está aí e ele está em qualquer lugar. Eu preciso, de minha parte, entender para poder me relacionar com esse Deus. E não simplesmente acreditar que tudo isso é mágico, ou que apenas o recitar de algumas palavras resolveria a minha situação. A prece é agradável ao Deus, desde que ditada de coração, porque para ele a intenção é tudo. O que isso então simbolizaria? Primeiro, que ele está vendo a minha intenção. Segundo, ele está sabendo se isso tem sentimento. Mas será que Deus está olhando para mim, ele objetivamente olhando para mim, como está olhando para todo mundo? Ou não teria ele estabelecido padrões em que você tem que funcionar bem para que você esteja bem? Porque se você não funcionar bem, você não estará bem. Simples assim. Da mesma maneira como hoje nos programas de computador, nós sabemos que quando a gente digita, por exemplo, a gente pega um redator de texto, que antes, até bem pouco tempo, há 20 anos, era uma máquina de escrever. Se você digitasse o nome de João, começando com O, colocando o J no meio, o tio em cima do O e não em cima do A, simplesmente a máquina escrevia desse jeito e você ia ter que pedir para alguém revisasse para corrigir. Hoje, quando a gente escreve uma palavra errada, já o próprio computador ele coloca um vermelhinho ali embaixo, como dizendo, corrija que está errado. Será que Deus está dentro do computador me corrigindo o tempo todo? Será que precisou ele vir para dentro do computador para dizer, você digitou errado, você falou errado, você está usando o verbo de forma errada? Nossa, mas esse computador é Deus, ele sabe de tudo? Esse computador é um gênio? Na realidade, ele, Deus, deu possibilidade para que toda a natureza se estabelecesse. E dentro do princípio de harmonia da natureza, cada um ser vai se desenvolvendo, vai progredindo e utilizando da melhor maneira as potências que tem. O homem que desenvolve um programa de computador, ele não é Deus em nenhum momento, mas ele é um pequeno Deus quando imagina, se alguém escrever essa palavra errada, eu mando um aviso dizendo que está errada, se ele quiser corrigir, corrija. Se ele não quiser corrigir, eu não tenho culpa. Quem for ler o que ele escreveu vai dizer, mas essa pessoa não sabe nem escrever essa palavra. E aí o que é que aconteceu? Quando alguém lê uma palavra que eu escrevi errada e que eu poderia ter corrigido porque alguém já me avisou que estava errada e eu não corrigi, quando alguém lê vai dizer, mas essa pessoa ainda não sabe escrever nem com um computador? Ou será que ele é preguiçoso? Imaginemos agora eu sabendo disso depois. Nossa Senhora! Estão me condenando? Estão me criticando? Estão me apontando erros? Estão dizendo isso e aquilo? Como isto é desagradável para mim? Dá para perceber que a própria lei, ela engendra mecanismos em que a gente depois vai se sentir constrangido de ter que fazer certo. Deus funciona exatamente assim. Quando Deus sabe o que é que eu tenho dentro do meu coração e qual é a minha intenção, Ele sabe que eu vou precisar corrigir, porque enquanto eu não corrigir, eu não estarei melhor. Então é esse o Deus que nós deveríamos destacar e não ficar brigando com Ele. Porque Ele, na realidade, Ele colocou à nossa disposição todo um sistema muito mais perfeito do que o sistema de um computador para que nos advirta as dificuldades que nós temos. Quando a gente é mal educado com alguém e a gente nem percebe, quando é que a gente vai perceber? Quando de repente outra pessoa é mal educada com a gente. E a gente diz assim, nossa, você viu que foi pessoa grossa? Aí alguém num dado momento vai dizer, mas você trata desse mesmo jeito a pessoa. Eu chego para você e lhe cumprimento, e você não me responde. Eu lhe cumprimento de novo e você diz assim, eu não quero falar com você. É um direito que você tem, mas isso se chama, convencionalmente, falta de educação. Mas amanhã você vai precisar falar com alguém, pode ser que alguém não lhe ouça também, e você vai começar a entender o que é o efeito daquilo que você fazia achando que estava certo. Porque ninguém age assim pensando que está errado.
A gente diz logo, eu tenho o direito de escolher com quem eu falo. E tem mesmo. Nós temos o direito de falar com quem quisermos e de não falar com quem não quisermos. Temos o direito. Mas amanhã isso será pesado. Por Deus, lá em cima, quando eu desencarnar, não precisa. Porque se eu erro no computador e o próprio computador já disse que eu errei, para que eu preciso de Deus para vir dizer que eu estou errado? Quando os Espíritos, numa das respostas do livro dos Espíritos, que eu não me lembro o número, nos diz que Deus está na nossa consciência, eles dizem a maior verdade que nós poderíamos encarar. E se a gente tivesse um pouquinho só de consciência, a gente diria, era tão bom que ele estivesse lá fora. Era tão bom que ele estivesse lá em cima. Era tão bom que ele fosse um ente, que tivesse até o dom de me ver, mas que estivesse do lado de fora. O problema é que ele está dentro da gente. Todas as minhas verdades e todas as minhas mentiras estão dentro de nós. E aí fica difícil, porque eu posso enganar o mundo, mas não me engano. Eu posso acreditar coisas que não são verdadeiras, mas uma hora eu vou descobrir por quê. Porque elas estão em mim. Então, essa é uma situação muito interessante para nós pensarmos que tipo de Deus é esse. Na pergunta seguinte, na 659, Allan Kardec então pergunta qual é o característico geral de uma prece. E os Espíritos disseram, o primeiro é o de adoração. Mas lá no final da resposta eles dizem, mas na prece nós temos três condições. Nós temos o louvor, o pedir e o agradecer. A adoração, portanto, tem essas três características. É que a adoração, normalmente, nós entendemos como um ato genuflexo, ou seja, a gente se põe de joelhos emocionalmente, psicologicamente, alguns até fisicamente, para olhar para o alto e dizer, ó Senhor, e acha que isso é adoração. Ou então a gente tem um retrato, uma estátua, um altar, e achar que todas as horas que a gente tem que se relacionar com o divino, tem que ir para o retrato, para o altar, para o que seja. Na verdade, eu adorar, tenho que louvar. Louvar no sentido de devotar todo o respeito, toda a gratidão e toda a admiração. Em seguida, se eu quero ter uma boa relação, eu posso pedir. Porque a todo aquele que eu adoro, me é dado o direito de pedir. Eu posso pedir ao meu pai. Assim como eu posso pedir ao meu filho. Assim como um irmão que adora o outro, também pode pedir ao outro. Não no sentido de exploração, mas no sentido de intimidade. Então eu posso pedir a Deus. E por fim eu agradeço. Só que é um agradecimento tão grande quanto maior for a minha relação com este ser. Eu agradeço a Deus por quê? Por tudo. Mas por tudo o quê? Tudo. Ah, mas eu não vou agradecer por uma dor. Por que não? Porque se você não tem uma dor, você não procura a cura. E se você não procura a cura, você não sabe por que começou a doer. E se você não descobre nunca, você vai ficar com essa dor indefinidamente. A dor, ela tem um motivo, ela tem uma causa. Muitas vezes é terrível você ir ao médico e dizer, doutor, estou com um problema. E ele pede exame, faz exame, analisa e depois diz para você, você não tem nada. Tudo bem, doutor, você está dizendo que eu não tenho nada, mas eu estou com dor. Ah, mas isso é coisa da sua cabeça. Tá bom, então me dê um remédio para tirar essa coisa da minha cabeça. Ah, mas não é assim. Então vou procurar outro médico. Porque apesar de que a dor ela tem uma função, ela não veio para ficar indefinidamente nem sem qualquer razão. Quando a gente tem uma dor de barriga, é sinal de que ou a gente se emocionou terrivelmente mal e se descompensou por alta produtividade do fígado, descompensando todo o sistema endócrino, endógeno e digestório, ou então nós comemos alguma coisa abusivamente, ou ainda temos uma alergia a um determinado elemento ou alimento que nem sabíamos. E depois de um certo tempo a gente descobre, todas as vezes que eu como leite, por exemplo, ou qualquer derivado de leite, eu passo mal. E lá na frente a gente descobre que a gente tem alergia, tem baixa resistência a algum componente do leite. Se a gente não tivesse tido a diarreia, a gente jamais descobriria e de repente desencarnaria porque tinha um problema simples. Então é importantíssimo nós agradecermos por tudo. Mas a gente não agradece por tudo. A gente não agradece quase sempre nem pela coisa boa que a gente tem. Será que a gente todo dia agradece pelo corpo que tem? Pela beleza que cada uma pessoa traz em si?
Todos nós somos pessoas divinamente lindas, todos, sem exceção. Mas a gente diz assim, existe uma pessoa feia, ela não é feia. Você está comparando-a com algum padrão. Mas quem pode garantir que ela é feia? Ela é única. Não tem duas pessoas iguais. Se não tem duas pessoas iguais, são incomparáveis. Se são incomparáveis, todos são lindos. Mas por que a gente não se acredita lindo nunca? Porque a gente está submetido a um padrão que talvez nem seja o melhor de todos. Quem olha qualquer figura, qualquer gravura de 5 séculos para trás, pinturas, vai ver que todas as mulheres bonitas e todos os homens bonitos, sem exceção, tinham que ser muito gordos. Então, se você fosse muito gordo, é porque você estava na boa. Todo mundo se apaixonava por você, porque você era o top, você era o máximo, você era o que estava por cima no quesito beleza. Estranhamente, hoje, a beleza é a magreza. É tanto que quando alguém diz, nossa, como você está magro, a pessoa diz, muito obrigado. Como que se isso fosse um elogio, e o pior é que é. Porque se você chega para uma pessoa e diz, nossa, como você engordou, a pessoa fica furiosa. Do nada. Sim, mas você engordou ou não engordou? Não, eu engordei, mas não engordei. Sim, mas então o que aconteceu? E a gente começa a viver situações de ingratidão perante a vida, perante nós mesmos. Eu sou ingrato ao meu corpo, eu sou ingrato à minha beleza, eu sou ingrato a tudo que eu tenho. Porque a gente sempre quer um pouquinho mais, quer mais um pouquinho e quer outro tanto. Por acaso, pouco antes de vir para cá, eu olhando a televisão, passou uma propaganda de uma bateria aqui do Nordeste, Baterias Moura, e o garoto propaganda é o Emerson Fittipaldi. Eu tomei um susto quando vi Emerson Fittipaldi. Porque ele deve ter ali pelo menos 38 a 52 plásticas no rosto. É quase que uma múmia. Está buscando que beleza? Qual é a beleza que ele está buscando? Nada contra que ele se proponha a fazer isso. Mas o nosso Michael Jackson, todo o mundo condenou. Por quê? Porque ele estava procurando algo que não existia. Porque a beleza que ele está procurando lá fora, se ela não estiver cá dentro, de pouco importa a beleza lá de fora. Dentro dos padrões estéticos que nós conhecemos e tomamos como referência, uma das figuras mais feias que já teve no Brasil foi Chico Xavier. Entretanto, a gente olha para Chico Xavier e quando se lembra da obra, nunca se lembra que ele é feio. Mas por que ele não é feio? Porque não existe feiura. Agora, existem padrões. E dentro desses padrões a gente perde o nosso. E aí quem tem cabelo liso quer cabelo crespo. Quem tem cabelo crespo quer cabelo louro. Quem tem cabelo louro quer cabelo preto. Quem tem cabelo preto quer cabelo marrom. Quem tem muito cabelo quer ter pouco, quem tem pouco quer ter muito, e ninguém nunca fica conformado. Mas por que tem que ser assim? Se você se sente confortável, tudo bem, mas isto não é essencial. Porque na realidade eu tenho que ter um sentido de gratidão. Eu tenho gratidão a Deus, com cabelo ou sem cabelo. Eu tenho gratidão a Deus. Meu cabelo sendo bege, marrom, preto, azul, de que for que seja, na realidade, quando eu for para lá, eu não vou levar meu cabelo, nem vou levar a cor dos meus olhos, nem vou levar se o meu nariz é mais ou menos afinado. Eu vou chegar lá sem nada disso. Como é que a gente vai numa prece louvar, pedir e no final agradecer, se na hora do agradecimento a gente está dizendo para a gente mesmo o tempo inteiro que é insatisfeito? Lógico que a gente tem, pode e deve melhorar, sempre, mas com gratidão. E não com revolta. Porque tem pessoas que vivem revoltadas por absolutamente tudo. Na pergunta 660, Allan Kardec pergunta se a prece pode tornar o homem melhor. E os Espíritos disseram que sim, porque aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal. Será que a gente para pensar um pouquinho nisso? Olha como é que Deus responde. Aqui a resposta agora está falando do Deus que eu estava falando no início. A prece torna melhor o homem? Sim. Porque aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte para vencer as tentações do mal.
Veja que é exatamente o que os Espíritos estão dizendo. Eleve o seu padrão, porque aqui você tem força para poder combater o grande inimigo. E qual é o grande inimigo? São as tentações. Quantas e quantas tentações nós vivemos, cada um de nós, quase todos os dias. Temos a tentação do pecado carnal, temos a tentação do não fazer, temos a tentação da gula, temos a tentação da preguiça, temos a tentação do abandonar tudo, temos a tentação de ficar vadiando intelectualmente, psicologicamente, emocionalmente. Temos uma tentação o tempo inteiro. Tem as pessoas que têm as tentações dos vícios. Quantas tentações nós não temos diariamente? Imagina a gente se levantar de manhã cedo, atrasado, em cima da hora, ter que sair correndo. Quando você chega na porta, aí vem seu vizinho chato, dizer assim, vai saindo atrasado, hein? Aí a gente vai olhar para ele e diz, graças a Deus, meu irmão, Deus é muito bom comigo. Mas é bom por quê? Se ele é tão bom, você está saindo atrasado. Aí a gente tem que mostrar que está seguro. Estou tão bem porque ele me colocou um vizinho como você para me divertir, que eu tenho que me acordar mais cedo. Mas mesmo eu chamando sua atenção, você continua saindo atrasado. Ele diz, pois veja como Deus é bom. Você não desistiu ainda e um dia eu vou aprender. Pois aprenda logo, porque eu já estou cansando de chamar sua atenção. Aí para desanuviar ele faz, a bênção meu pai. Mas eu não sou seu pai. Ele disse, mas está sendo melhor do que ele, porque ele não me cobrava tanto. E aí você tira de letra e vai embora. Mas aí a gente se acorda nervoso, agitado, chega o vizinho e diz isso, vá se catar, vai cuidar da tua vida. E a gente sai, já acelera, já passa por cima do outro, já quer avançar o sinal, quando chega no trabalho, já chega brigando com meio mundo. E qual foi a vantagem? Orar nos fortalece para vencermos as tentações. Deus, me dá força, Senhor. Eu vou sair de casa agora e o meu vizinho vai me chamar a atenção. Dá-me força para não ceder à tentação. E aí ele dá. Mas ele dá como foi ele que veio diretamente? Não, dentro do sistema. Você mudou o padrão, você saiu da faixa de sintonia. É assim simples dessa maneira. Porque lá na frente, Allan Kardec ainda recebe comentário na mesma pergunta. Porque o essencial não é orar muito. O essencial é orar bem. E é aí onde a gente se perde de novo. Porque a gente, para orar bem, muitas vezes termina tendo que orar muito. Porque a gente começa assim, fecha os olhos, vamos rezar o Pai Nosso, vamos. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Como a gente já sabe exatamente o que vem, a nossa mente começa a fugir. Então, enquanto o automático está, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, a gente começa aqui. Oh, meu Deus, tomara que eu já termine meu Pai Nosso, que eu preciso sair, porque o meu vizinho está ali fora e ele vai me chamar a atenção. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, que a tua vontade é que meu vizinho esteja dormindo para ele não ver eu sair. Onde é que eu estou rezando? Eu não estou rezando. Eu estou dentro de um problema e não consigo sair. E aí o que eu faço? Eu tenho que começar de novo o Pai Nosso. E aí fica parecendo que o Pai Nosso é muito longo. Por que ele é muito longo? Porque eu não consigo chegar de onde eu nem deveria ter saído. O essencial não é orar muito, é orar bem. Na hora que eu oro bem, a quantidade de palavras e o tempo despendido para dizê-las não é muito grande. Muitas vezes, nessas horas, quando oramos muito, na realidade o que nós estamos fazendo é fechar os olhos para os nossos defeitos. E é o que a gente quer que todo mundo faça. Que ninguém veja os meus defeitos. Em vez de a gente pedir para não cair nas tentações, a gente quer que ninguém veja os meus defeitos. E aí os Espíritos dizem assim, fazem da prece, essas pessoas, elas fazem da prece uma ocupação, um emprego do tempo. Nunca, porém, olha que coisa impressionante, nunca fazem um estudo de si mesmas. Aqui está o nó da questão. Na hora da prece é uma hora da gente refletir o mundo interior. Mas a gente tem medo, tem vergonha, não tem coragem, não está habituado. A gente nunca costuma pensar em nós com a mesma severidade com que olhamos o outro. E nessa hora a gente tem que olhar para dentro. E na hora de olhar para dentro, estar pensando em Deus, fica muito complicado. Nesse caso,
O remédio que a gente imaginava esperar com a oração termina virando o grande açoite, porque a gente queria algo e não chegamos muito longe. E a última questão da noite, a 661, Allan Kardec perguntou se a gente pode utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas. Deus perdoa as nossas faltas. E ele disse assim, os Espíritos disseram, Deus sabe discernir o bem do mal. Então, primeira coisa, não vamos enganar a Deus nem a vida. Não temos como. E aí ele coloca, a prece não esconde as faltas. Muita gente reza para ver se dribla, né? Quem de nós não já chegou em casa com um boletim, chegou do colégio um boletim meio vermelhinho, e aí o pai pergunta, como é que você foi no colégio? Ah, pai, foi muito bom, você acredita, inclusive, que hoje, quando eu ia saindo, um colega veio falar comigo, sim, meu filho, eu quero saber antes disso, lá dentro do colégio. Ah, pai, lá dentro do colégio foi legal, o professor ensinou cada coisa bacana, rapaz, mas foi mesmo o que foi que ele ensinou? Pai, foi tanta coisa que eu nem sei dizer. Mas é isso que eu quero que você me diga, ou seja, passa a viagem para dentro, o que foi que o professor ensinou? Mas, pai, olha, eu disse, não, doutor, eu digo para o senhor, não, então faça assim, teve aula de matemática, teve, o que foi que você aprendeu em matemática hoje? Pai, agora o senhor me pegou, pois é, peguei, né? E por que é que eu peguei? Porque você estava querendo fugir. E muitas vezes a prece que a gente usa é exatamente para querer fugir da própria consciência. Aí a gente fica aqui, Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Se brinca muito, a gente ainda faz um sanguinho. Para se distrair e não entrar no mundo íntimo, porque na hora que eu digo seja feita a vossa vontade, eu estou dizendo a minha está em segundo plano. Mas normalmente a gente quer colocar a nossa em primeiro plano, e aí entramos na descompensação. É interessante estudar o livro dos Espíritos, muito mais do que ler o livro dos Espíritos. O livro dos Espíritos é um livro eminentemente filosófico, e, portanto, ele pede que a gente racionalize, raciocine, interiorize, apreenda e aprenda o que ali está dentro. O problema é que muitas vezes a gente lê, a prece não esconde as faltas, e a gente não pensa o que essa frase quer dizer. A gente não entra porque a gente está querendo esconder as faltas. E enquanto isso prevalece, não chegamos à grande prece. Foi até mencionada ela aqui no início, Maria Pia, e ela toda vida que eu venho à seca, ela disse, você tem que trazer o violão. Tá bom. Então eu vou cantar 2 orações hoje, para que a gente termine fazendo 2 preces cantadas. E aí depois a direção da casa normalmente vem e faz o encerramento com a prece. E aí, para não acharem que é demais, eu sugiro que hoje à noite cada um de nós façamos a prece. Pensando lá dentro o que eu sou, o que é que eu tenho feito, o que é que eu devo agradecer e o que é que eu posso me programar para fazer amanhã. Se a gente fizer isso direitinho, a gente vai ver que essas respostas dos Espíritos são maravilhosas. Nós estamos sim ganhando forças para vencermos todas as nossas tentações. E não pense que prece é uma coisa fraca, não. Eu comecei a falar aqui, minha garganta foi secando, mas eu vou até o fim. Mas enquanto isso eu peço, Senhor, acorde alguém para trazer uma água. Pois aqui, ó, a prece trouxe uma água na pressa aqui, agora eu vou bebê-la. É legal, a prece é fantástica. E cadê Maria Pia que saiu do lugar? Maria Pia eu não vou cantar não, você foi embora, então hoje não tem música. Ah, você está aí? Tá bom. Tá, porque se você não tivesse, que você é quem mais me pede. Fernando disse que por ele não precisa, mas você pede, para mim a mulher sempre tem razão. Olhe para mim, preste atenção, vou lhe contar uma história de amor. Ele chegou, falou assim, o céu lhe dou,
Se você quiser, basta fazer o que eu fizer, dando de si o que há de melhor, sem distinção, sem ambição, é se doando o que você tem a mim. Faz aos outros o que quer pra si, faça tudo com o coração. Ele falou: eu sou amor, só se vai ao Pai por mim. Jesus, 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 o Mestre, o Senhor. Jesus, 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 a maior história de amor. Jesus ama todos com igual condição. Viver seu amor é o caminho da sublimação. Jesus, Jesus, amigo, irmão, Mestre, Senhor. Jesus, Jesus, profeta, exemplo vivo do amor. Jesus, Jesus, a tua fala de amor. Jesus, Jesus, vivendo bem, te presto louvor. E a outra é vem, que é muito mais oração ainda. Vem, pense em Deus, ore com fé, peça perdão, mas dê também muito de si e agradeça por tudo, enfim, que ele acontece. É pro seu bem. Vem, orar faz bem pro coração, sutil caminho pra se chegar a nosso Pai. E lhe pedir tudo de bom, sem pretensão de imposição. Ore assim, Pai meu amigo, conto contigo, com tua paz. Pai de verdade, todo bondade, comigo
quero te agradecer por tanta vida em mim, pelos amigos aqui comigo e os que não estão. Graças te dou, meu Pai, por tanta luz, enfim, sempre contigo, rezo contrito, com coração. Pai, meu amigo, tua bênção. Uma boa noite, muito obrigado. Irmãos, então, que nós possamos retornar para os nossos lares, mas antes que nós possamos encaminhar para a segunda parte, que são os passos, conjugado com Astê e o espiritual aqui ao lado. Boa noite a todos. Na época que o Paulo estava até em 2005 ou 2005? Eu não lembro, não. Vai ter um jeito, não.